Olá, gente, tudo bem com vocês? Então, esta aula que eu preparei aqui, ela poderia ser muito longa, porque são vários conceitos aqui que eu separei para a gente discutir, mas eu vou ser bem breve, porque a intenção aqui é fazer uma revisão, né, desses conteúdos. Então, eu trouxe aqui um compilado de repertório, um repertório mais cult, digamos assim, para nossa prova da URGS, né, principalmente. Não posso dizer que não pode servir para outras provas, é óbvio que pode para todas, na verdade, porque é um repertório sociocultural, inclusive para o artigo de opinião da UFC, para a carta, enfim, vocês podem aproveitar essa aula para todas as provas que vocês vão fazer. Mas dando um foquinho mais aqui na URGS, eu vou aprofundar aqui algumas questões, porque é a prova mais próxima e é a prova que exige mais profundidade na argumentação. Então, eu selecionei o seguinte: algumas ideias que elas se conversam entre si em termos de repertório. Por quê? Porque a minha perspectiva aqui de trabalhar com repertório com vocês sempre é de analisar a sociedade em que a gente vive. Tudo que a gente analisa na hora de argumentar é sempre olhando para a sociedade onde a gente vive, não é olhando para mim ou só para o outro, né? É por isso que quando eu falo de usar a experiência pessoal num texto dissertativo ou até num artigo de opinião, essa experiência pessoal, para valer como uma estratégia argumentativa, ela nunca é tão pessoal assim. Ela é, na verdade, um recorte da sociedade onde tu vive. Então, é uma experiência pessoal pela qual tu passou, mas que evidencia alguma característica social. Então, tudo que eu vou abordar aqui, eu resumi nesse título para abordar essas características sociais. Então, o título é o seguinte, título desta aula: Razão, Virtudes e Vida em Sociedade. Como nossa sociedade se comporta e qual sua influência sobre a felicidade? Qual a sua influência, na verdade, era para estar retomando ali o comportamento, tá? Qual a influência desse comportamento sobre a felicidade? Pois bem, parece até um tema, né? Um título de tema, e poderia ser, inclusive, tá? Mas é aqui pensando numa construção de ideias com vários teóricos para que a gente não apenas memorize teóricos aleatórios, para que a gente entenda quais que a gente pode utilizar de forma bem estratégica, tá? Então, eu vou começar aqui por uma questão filosófica lá da Grécia Antiga, né, o berço da nossa cultura ocidental, com a filosofia do Platão e do Aristóteles, para a gente pensar primeiro uma questão de felicidade, né? Para esses filósofos, existem meios de alcançar a felicidade. Para esses filósofos, o ser humano se diferencia dos outros animais. Para eles, o ser humano é um animal, mas ele se diferencia de outros animais. Por quê? Porque é um ser humano que possui a razão, né? O ser humano racionaliza, pensa. E também o ser humano se preocupa com a felicidade. E eu estou falando aqui não como uma estudiosa de filosofia ou professora de filosofia. Estou tentando aqui trazer um conhecimento da forma mais simples possível para que a gente possa aplicar na redação, tá? Nada aqui é de forma muito profunda. Então, para Platão, somente os seres racionais conseguem viver uma vida plena, pois a racionalidade leva ao mundo das ideias. Olha que conceito interessante para muitos temas. Por quê? Somente a racionalidade, ou seja, somente o pensamento autônomo, o pensamento que se dá pela linguagem, inclusive, é que faz o ser humano alcançar uma vida plena. Isso ele estava pensando lá, né, séculos atrás. E a gente pode pensar justamente, né, em temas
que mostram problemas sociais que a gente tem, né, por falta de racionalização, por falta de uma consciência crítica, e aí trazer esse conceito. Nada que vocês vão decorar e colocar entre aspas, não é o caso. A gente entende o conceito e traz com as nossas palavras. Então, o Platão, né, ainda na Grécia Antiga, já pensava dessa forma. E o ser humano realmente está sempre buscando a felicidade. E para o Platão, né, a gente consegue alcançar a felicidade, a vida plena, por meio de um pensamento, né, por meio da racionalização. A racionalidade, quer dizer. Já o Aristóteles traz a seguinte ideia. O ser humano é um animal político, pois vive em sociedade e constrói regras para isso. Aqui, gente, nós podemos utilizar em tudo esse conceito, em tudo o que tem a ver com vida em sociedade. O ser humano ser um animal político não significa que ele participa da política em si apenas. Ser político significa participar da vida em sociedade. E para o Aristóteles, ninguém vive sozinho, né? O ser humano se diferencia do animal justamente por ser um ser social, um ser político. E ele só é capaz, o ser humano, né? Só é capaz de realizar atividades humanas por meio de uma característica muito do ser humano, que é a linguagem, que é o que eu tinha falado antes, né? Nós nos diferenciamos também dos animais justamente por termos linguagem, pensamento racional. Para Aristóteles, a busca do bem e da felicidade também nos caracterizam. Então, nós seres humanos buscamos o bem e a felicidade. O bem aqui não é a luta entre bem e mal, tá? O bem aqui são as virtudes, né? São virtudes como coragem, racionalidade, felicidade, coisas boas, digamos assim, né? Características sociais que são positivas. A fim de alcançar a felicidade, por Aristóteles, tá? A ideia dele é essa. É preciso haver um equilíbrio entre os excessos e as faltas. Ou seja, a virtude, a justa medida, a justiça, são vários os termos aqui que são a mesma coisa praticamente. Está nesse meio termo. Inclusive, para debates como política, democracia, impunidade. Impunidade é um tema que está no nosso material, né? Nós só conseguiremos alcançar, para Aristóteles, né? A gente só consegue alcançar a justiça quando há um equilíbrio entre excessos e virtudes. Excessos e faltas, quer dizer, o que são excessos e faltas? Excessos é o que é muito e faltas é o que falta. Então, um exemplo bem prático que eu trago aqui é esse da covardia, da coragem e da imprudência. Para o Aristóteles, por exemplo, a imprudência, né, é um vício pelo excesso. Está no extremo entre coragem, né? No extremo de coragem, desculpa. E a covardia é um outro extremo, que é o vício pela falta. Então, para alcançar a coragem, eu preciso estar nesse meio termo entre ser prudente, eu não posso ser imprudente, né? Fazer tudo o que eu quero sem pensar nas consequências, mas também não posso ser covarde, não posso ser medroso. Então, o que qualifica o ser humano como uma virtude da coragem é esse meio termo entre os excessos e as faltas. Outro exemplo, né, de virtude é a sabedoria. Para ter sabedoria, é preciso estar no meio termo entre arrogância, que é a pessoa que acha que sabe muito, e o alienado, que não tem interesse em saber de nada. Então, as duas coisas são ruins. Para Aristóteles, a sabedoria é uma virtude que está no meio termo entre os excessos e as faltas. Então, são só 2 exemplos para a gente pensar né, sobre o que é ser humano, sobre essas virtudes, e que tem relação muito, gente. Eu poderia citar inúmeros temas em que a gente poderia abordar esses conceitos, porque basicamente muitos problemas da nossa sociedade justamente acontecem por uma falta de meio termo, uma falta de equilíbrio,
né? Por exemplo, o vício em redes sociais, né? Nós estamos diante de um excesso de comportamento. Só que também a gente não pode ser alienado, né? A gente não precisa deixar simplesmente de existir no mundo virtual e achar que a gente pode se ausentar de debates. É preciso apenas haver um equilíbrio para alcançar essa felicidade, esse meio termo que Aristóteles fala. Então, de maneira geral, o meio termo serve para muitas questões, muitas qualidades que a gente possa pensar para o ser humano. Aí eu trouxe mais algumas ideias, né? Por exemplo, a vida, para Aristóteles, né, a vida contemplativa, guiada pelo pensamento, é a verdadeira felicidade. E aí a gente tá na mesma vibe ali do Platão, no sentido de racionalização, né, de racionalidade. É o pensamento. Uma sociedade guiada pelo pensamento, né, pelo pensamento crítico, inclusive, pode alcançar a felicidade. Outra questão que ele traz aqui Aristóteles afirma que entre todas as virtudes, a prudência é a base de todas as outras. A prudência encontra-se na capacidade humana de deliberar sobre as ações e escolher, baseado na razão, a prática mais adequada à finalidade ética, ao que é bom para si e que é bom para os outros. Só a ação prudente está de acordo com o bem comum e pode conduzir o ser humano à felicidade. Por que eu destaco a prudência aqui como uma das principais virtudes que o Aristóteles aponta? Porque nós estamos sempre nos temas discutindo a vida em sociedade, né? Muito raramente nós temos temas abstratos. Por exemplo, o que é ter estilo, que foi um tema que já aconteceu na URGS. É um tema mais abstrato, não necessariamente trata sobre sociedade, embora pudesse ser discutido isso em sociedade, mas geralmente os temas que a gente discute é o ser humano em sociedade. Então, a prudência, baseada na ética, né, nas regras, na razão, é uma virtude que está de acordo com o bem comum, para conduzir o ser humano em sociedade, individualmente também, à felicidade. E aí, quando a gente está falando de razão, de pensamento crítico, inclusive, a gente pode também agora fazer uma viagem no tempo e chegar ao Kant. Vamos chegar ao Kant na modernidade, que é um filósofo que eu trabalho em muitas aulas, principalmente no Enem, porque é um conceito basicão em relação à racionalidade e educação. Aqui o Kant ele discute uma das bases teóricas do Kant é justamente a educação como forma de autonomia de pensamento, né? Por isso que tem aquela citação que muitos usam nas redações, né? O ser humano é aquilo que a educação faz dele. Essa citação descontextualizada não me diz nada, né? Mas para explicar esse conceito, o que o Kant está pensando ali é que o ser humano ele é formado pela educação que ele recebe. Então, o ser humano nada mais é daquilo que a educação que ele tem. E é por meio da educação que nós conseguimos ser livres. E se a gente fosse pensar aqui em outros pensadores, são inúmeros, tá? Tanto filósofos quanto educadores, psicólogos, enfim. Inclusive Paulo Freire, né? Para quem gosta de citar Paulo Freire na área da educação, ele fala basicamente isso também. A educação é a base para a autonomia do ser humano. No caso do brasileiro, né? Porque ele discute questões educacionais no Brasil. Mas voltando aqui para filosofias, né? Para filosofia de fato, o Kant, na modernidade, explica que o homem é dotado de racionalidade e que precisa buscar a sua autonomia crítica por meio da própria educação. O homem educa a si mesmo. Então ele fala muito sobre isso, né? O homem não pode, ele critica o homem preguiçoso, aquele que está na minoridade intelectual, que não busca o próprio pensamento. Então, de maneira geral, vamos resumir aqui que a educação deve ser, portanto, voltada para a autonomia, a liberdade, a responsabilidade moral e a felicidade.
né? Importante isso daqui, ó, responsabilidade moral, porque nós precisamos ter educação, pensamento crítico para agir a finalidade do bem comum, como a gente estava falando ali antes. Então, por mais distantes que os filósofos sejam, que os estudiosos sejam, a gente tem algumas proximidades de pensamento, porque afinal de contas, o ser humano, não importa o século, ele sempre buscou a felicidade, o bem-estar. E o ser humano sempre conviveu em sociedade, né? Então, o que nós temos hoje, na verdade, é um pouco do afastamento, né? O ser humano quer estar isolado. E aí a gente vai tratar mais pra frente, né? Com outros filósofos. Outro conceito bem importante da dignidade aqui, né? Do Kant é a dignidade, que é uma qualidade inerente aos seres humanos enquanto seres morais, éticos e dotados de autonomia. Então, para falar em ética, o Kant também é bem-vindo, né? Quando eu falo ética, eu tô falando aqui em comportamentos de forma bem simples, tá? Comportamentos que visam ao bem comum. Não vou entrar em detalhes da ética, porque se a gente for pensar no termo exatamente, né? Existem várias filosofias, várias correntes que podem falar um pouquinho diferente da outra. Outros pensadores aqui, agora contemporâneos, do século XX, já estão pensando aqui uma questão de dignidade, né, de bem-estar, de felicidade, voltado para o trabalho, tá? O Marx, né, com certeza vocês conhecem, com aquela ideia socialista e tal, mas isso não vem ao caso. O que importa aqui é conhecer repertórios. Marx, na contemporaneidade, defende que o ser humano só se identifica como tal porque trabalha, porque é capaz de desenvolver um trabalho essencial e racional, mesmo que sendo explorado pela figura do burguês, né? Mesmo que ele aponte ali a questão de exploração, o homem se identifica no trabalho. É por isso que o próprio Max Weber, né, diz ali que o trabalho dignifica o homem. Tem gente até que fala que o trabalho edifica o homem, edifica, tipo, constrói, né? O trabalho dignifica o homem consegue se identificar no trabalho. E aí a gente tem inúmeros temas que a gente pode trazer isso à discussão, né? Por exemplo, o próprio desemprego. Por que o desemprego frustra tanto as pessoas? Por que produz depressão, ansiedade? Por que os jovens estão tão ansiosos em relação ao futuro, esse futuro profissional? Porque a gente vê no trabalho uma importância muito grande, né? É muito difícil, inclusive, por exemplo, para a mulher, que tem toda aquela questão do trabalho, de cuidado, que independentemente da mulher, né? Se a mulher trabalha fora ou não, se a mulher é independente ou não, o dia que ela precisar se dedicar ao lar, se dedicar a um filho, por exemplo, essa questão do trabalho vai entrar em jogo, né? E eu falo isso até por experiência própria. É difícil conciliar tudo isso. E isso pode afeta com certeza psicologicamente, de forma mais intensa ou não, as mulheres. Por quê? Porque o trabalho primeiro primeiramente porque o homem aqui, né, o homem no sentido geral, homem e mulher, se identificam no trabalho, e também porque foi uma conquista muito árdua, né, da mulher trabalhar. É um direito muito difícil de ser conquistado. Então, a gente tem aqui uma questão de identificação, tá? Para Weber também, o trabalho é uma atividade fundamental na sociedade capitalista, que dignifica o homem e constitui uma das mais nobres ações sociais. Não é à toa que ele é contemporâneo, século XX, sociedade capitalista, né? Tudo junto aqui. Então, fizemos uma viagem no tempo, primeiro pensando ali em questões de felicidade, racionalidade, educação, para entrar agora num pensamento aqui de como a sociedade funciona contemporaneamente, para a gente discutir, então, o objetivo dessa aula, né? Como a nossa sociedade se comporta e qual a influência desse nosso comportamento sobre a felicidade. Então, entrando numa perspectiva aqui das nossas características sociais, vamos pensar então sobre a sociedade aqui.
nós estávamos pensando antes no indivíduo, né? Sobre o indivíduo. Questões de razão, felicidade, identificação, dignidade. Aqui, nós temos, contemporaneamente, a gente sempre analisa a nossa sociedade contemporânea, ocidental, né? E nós percebemos diversas características. Algumas delas, as principais, né, eu elenquei aqui, como a crise nas democracias. Nós temos essa questão da democracia muito forte hoje, né? Está sempre em debate. E, ao mesmo tempo, nós temos uma crise porque alguns países atacam as democracias, as suas próprias democracias. Nós temos divergências, polarização política muito forte, né? Que também fragiliza essa democracia. Polarização política está aqui embaixo. Nós temos também um progresso técnico-científico, né, em função da terceira revolução industrial, que é um progresso que foca na ciência, né, que foca na informação. Inclusive o Milton Santos, mais para frente eu vou falar, né, desse mundo técnico, científico, informacional. Só que ao mesmo tempo, por mais que tenhamos uma sociedade do progresso, nós também temos muita violência, né, que é resultante de uma sociedade capitalista, uma sociedade guiada pelo consumo, pelo individualismo, pela produtividade, pelo cansaço, por transtornos, né? Esse excesso de produtividade gera transtornos. Uma sociedade que está com muito medo, né? Com muitas fragilidades em função da emergência climática, em função da violência também, em função das desigualdades. O medo também de epidemias. Até não escrevi aqui epidemias, mas poderíamos colocar, né? Uma sociedade que tem como característica epidemias com certa frequência. Ainda muito intolerante, e parece que as intolerâncias cada vez se acentuam à medida que as desigualdades se acentuam, né? A artificialidade em vários âmbitos, né? Artificialidade nas relações, na forma como a gente se apresenta como ser social, né? A própria forma como a gente se apresenta nas redes sociais, muito artificial, é apenas uma porcentagem do meu dia que eu mostro ali, que não dá nem 1%, né? E passa uma imagem artificial daquilo que é a minha vida. É uma artificialidade de maneira geral, tá? E aí, a respeito dessas características, fiz um compilado aqui de teóricos, que são importantes, né, para a gente entender esse mundo. Partindo aqui desse mundo de progresso técnico, científico, desse mundo das redes, da internet, nós temos aqui dois teóricos importantes, que é o Pierre Levy, que define o cyberespaço, a rede da internet e o cyberespaço, como um meio de comunicação que surge da interconexão mundial de computadores. Esse aqui é o principal teórico sobre, ou um dos principais, talvez, que discute o cyberespaço, que explica como a internet surgiu e quais os seus impactos, né, nas nossas gerações. Ele também tem uns conceitos interessantes, que é a cybercultura, tá? Levy define a cybercultura como a presença virtual da humanidade, que se caracteriza por interconexões, comunidades virtuais e inteligência coletiva. É um conhecimento compartilhado. Para ele, a cybercultura redefine o conceito de cultura e possibilita uma nova forma de relação entre as pessoas. Isso aqui é bem importante porque qualquer coisa que a gente esteja debatendo sobre compartilhamento de informações, democracia, política, intolerância, conhecimento, ciência, aqui está um conceito bem interessante, porque para o Pierre Levy, no cyberespaço, a internet é um espaço criado, né? Em que se criou uma cybercultura. Existe uma cultura à parte, diferente da que nós tínhamos antes da internet. É uma cultura em que nós criamos comunidades virtuais de compartilhamento de informação. Para o Pierre Levy, a informação é fundamental. É o fundamento aqui desse compartilhamento de informações. E isso fortifica democracias, por exemplo, né? Levy acredita que o destino da democracia está ligado ao cyberespaço, que oferece novas formas de ação política.
A ciberdemocracia, outro termo aqui, né? Seria uma forma de o cidadão participar da ação pública por meio das TICs, que é as tecnologias da informação e comunicação. Hoje, as tecnologias digitais, né? Digital é tudo aqui que a gente mexe, né? Tudo que a gente tem no celular. Então, vamos pensar o seguinte: a revolução, a Primavera Árabe, lá em 2011, né? Ou aqui no Brasil em 2013, as manifestações que não foram só pela passagem de ônibus, e sim que resultou, né, no impeachment da presidente Dilma, da ex-presidente Dilma. São manifestações essencialmente do cyberespaço, que se deram inicialmente no cyberespaço e depois levaram as pessoas às ruas. Então é nesse sentido que há uma ciberdemocracia, porque as pessoas, além de compartilharem conhecimentos, né, dessa cybercultura, conseguem se manifestar politicamente, agir, se reunir politicamente em prol de bem comum. E aqui a gente volta, né? Tudo em função do bem comum, porque nós estamos falando de sociedade. Já o Castells, que o Pierre Levy é francês, o Castells é espanhol, sociólogo também. Ele traz, os conceitos dele também são pioneiros, né, nessa questão da internet. Ele traz os reflexos da sociedade em rede, na economia e na convivência social. Assim como o Pierre Levy acredita, né, o Manuel também fala dessa mudança de sociedade a partir do cyberespaço. Ele só não usa esse termo cyberespaço, mas a rede da internet, que ele chama de sociedade em rede. Sociedade em rede e cyberespaço é a mesma coisa, tá? São termos para designar a internet. Mas pensa, é repertório, né? Repertório, inclusive, bem culto, eu gosto de dizer. Na sociedade da informação, essa sociedade em rede é a sociedade da informação, tá? Para o Castells. A criação e distribuição da informação é uma atividade significativa. Nós vivemos na era da informação, como diz o Milton Santos, tá? Esta promove benefícios culturais, sociais, econômicos e, sobretudo, liberdade de expressão e comunicação. Então, de novo, nós estamos falando aqui de fortalecimento de democracias por meio do cyberespaço. O Castells argumenta que a revolução da tecnologia da informação é a força por trás da formação da sociedade em rede, redefinindo as relações humanas e as estruturas de poder. Aí eu coloquei um lembretezinho aqui. Lembra de 1984, que é uma obra muito comentada, né, do George Orwell? Se tu não leu ainda, tu já deve ter ouvido falar, pelo menos. Que é uma distopia ali, né, focada nessas estruturas de poder por meio da tecnologia da informação. Então, a obra ali se passa em 84, logo no início do surgimento da internet, né? Da popularização, na verdade, da internet. Então, é uma obra que tu pode, inclusive, citá-la numa redação ou ainda fazer uma conversa aqui com o Castells ou até o Pierre Levy, tá? Porque é por meio, gente, por mais que a internet, as redes sociais, né? Eles não estão falando aqui em redes sociais porque não existia ainda nessa época, mas as tecnologias da informação e também, elas, por mais que possibilitem a prática da democracia, a participação popular, também pode fortificar estruturas de poder. Por que estruturas de poder? Porque quem tem acesso à internet, aos bens de consumo, é a população que tem recursos, né? Então, há uma estrutura de poder sendo mantida, inclusive, porque tem um poder sobre informação. Isso é importante. Outra questão aqui é uma estrutura de poder no sentido de que quem tem informação pode dominar o outro, né? Aí vem essa distopia do George Orwell, que vigiava, né? Ali tinha o personagem principal vigia, né, as pessoas. Partindo agora para o Milton Santos, nessa mesma ideia de revolução, terceira revolução industrial, a era da informação, da comunicação, da revolução científica, nós temos Milton Santos, que é brasileiro, geógrafo brasileiro, né, que
estudou principalmente a globalização, focando em questões de desigualdade no Brasil. Então, sobre a era da informação, podemos citar o geógrafo que definiu a revolução técnico-científico-informacional como produto da globalização, em que há um fluxo constante de informações empregadas na transformação do espaço geográfico. Esse espaço geográfico que nós vivemos hoje não é igual ao das primeiras revoluções, né? Essa revolução técnico-científico, muito focado na técnica, na ciência e na informação, é um espaço que se transforma a partir da globalização. Nesse período, para além da utilização da técnica propriamente dita, há um conjunto de descobertas científicas e tecnológicas que permitem ainda mais a atuação da sociedade humana no espaço geográfico. Só que aí nós temos alguns benefícios, mas também nós temos produção de violências, desigualdades, né? Então aqui há alguns benefícios, modernização de processos industriais, por exemplo, mas também nós temos o desequilíbrio de ecossistemas ecológicos, que é o que a gente vive hoje, né? As profundas desigualdades, tudo em função dessa globalização, do capitalismo, que veio de uma revolução já informacional. A informação aqui sempre, né, no cerne da questão, porque estamos falando da era da internet. Milton Santos foi um grande crítico da globalização, considerando-a perversa e monstruosa, entre aspas, porque é nas palavras dele. Isso tu pode lembrar, talvez, né, para trazer num texto teu. Ele defendia que a ascensão do capitalismo trouxe consequências irreversíveis, como a concentração da riqueza entre os ricos, o aprofundamento da competitividade, que é o que a gente vive hoje, e o empobrecimento das massas. O empobrecimento das massas e um cenário de exclusão. Aí eu pensei também numa outra obra literária, que inclusive é da mesma época aqui, né, das ideias, eclodiam na mesma época que das ideias do Milton, que é a Carolina Maria de Jesus. A obra autobiográfica dela, né, que se transformou em literatura, evidencia esse empobrecimento das massas em um cenário de exclusão advindo desse mundo moderno, desse mundo pós-moderno, na verdade, né? Enfim, a Carolina, que transita entre a favela e a cidade, nas palavras dela. A favela não faz parte da cidade. É um quarto de despejo de lixo. Olha só que pesado, né? Seguindo. Bom, nessa ideia ainda, né, de informação, de compartilhamento de informações, de conhecimento, nós temos um filósofo aqui que trata da ética da discussão, tá? Então, sim, nós somos uma sociedade com acesso à informação, com compartilhamento de democracias e informações, mas é uma sociedade que ainda tem muitos problemas, né, de convívio social, que não pensa no bem comum, porque é uma sociedade individualista, né, por característica. Então, o Jürgen Habermas, ele defende uma ética no discurso. É só por meio da ação comunicativa, de uma conversa, de um diálogo, que a gente consegue, de um diálogo respeitoso, né, e democrático, que a gente consegue alcançar um consenso. A ideia aqui não é vencer debate, e sim entrar em consenso. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Na URGS, por exemplo, nós tivemos o tema do clima, né? As mudanças climáticas. O ano retrasado... Não, 3 anos atrás. E aí, nós temos muito bem lembrado me fugiu a palavra agora, as conferências do clima, né, que acontecem todo ano. Agora a gente tem a COP29, né? Bom, esse tipo de conferência, geralmente, eu diria que trazem discursos demagógicos, né? Por que discursos demagógicos? Ficam só falando palavras bonitas, se posicionando, mas ninguém chega a um consenso. Então há muitas vezes até polarização ideológica ali, né? Em que, por exemplo,
no ano em que o Jair Bolsonaro, o ex-presidente, participou da conferência, houve ali uma grande divergência de ideias, né, de Brasil e ideias mais em defesa, né, do meio ambiente do lado do presidente da França, o Macron. E aí a gente pode pensar como a ideia aqui do Habermas funciona, né? Falta, na verdade, agora uma ética discursiva, falta uma ação comunicativa em que a gente entre em consenso para o bem comum. O que acontece entre os países, entre a própria população brasileira, é que ninguém está pensando no bem comum, as pessoas estão pensando nos seus próprios interesses. É sempre a defesa do meu argumento, da minha ideia, é o que eu penso. Ai, mas as minhas dores, né? Então, isso vai totalmente contra aquilo que o Habermas está defendendo. Inclusive, ele faz parte, gente, da escola de Frankfurt. Escola de Frankfurt, com certeza vocês devem ter visto, né, em filosofia, que é um conjunto, né, de filósofos e estudiosos alemães que dissertam várias questões, né, a teoria crítica, por exemplo, questões das mídias, mas daqui a pouco eu vou abordar isso, tá? Vou deixar aqui essa leitura, tá? Não vou entrar aqui na leitura de cada conceito, mas eu te dei uma visão geral para te pensar sobre esse repertório, que é super importante. E para o Habermas, somente por meio da ética discursiva nós podemos manter a democracia, né? Nessa conjuntura aqui, né, de questões de informação, de mídias, né, de tudo isso que a gente está abordando, ficou um pouco juntinho ali o Guy Debord. Ele traz a teoria da sociedade do espetáculo. Ele lança luz sobre as influências do capitalismo avançado e das mídias de massa nas relações sociais, na cultura e na maneira como percebemos a realidade no nosso redor. Embora seja de 67, essa obra, e a gente ainda não tinha redes sociais, essa teoria explica muito bem a sociedade em que a gente vive hoje. A sociedade do espetáculo, em que a mercadoria e a aparência se tornam mais valorizadas do que o próprio ser, tá? Então, nesse contexto, o espetáculo não é apenas uma manifestação superficial, mas uma força social e ideológica profunda que influencia todas as esferas da vida. Veja que não é por acaso que a sociedade do consumo entra em discussão aqui na sociedade do espetáculo. Não é por acaso que as pessoas mostram o que estão comendo, não é por acaso que as pessoas mostram o que estão fazendo, a viagem perfeita, etc. Aqui é tudo em busca desse consumo, tanto para o telespectador, quem está assistindo, quanto para quem está produzindo ali, né? Produzindo aquele efeito, aquele conteúdo. Só que para esse estudioso, essa sociedade do espetáculo mantém certas ideologias, né? Essa ideologia do ter versus ser é a ideologia da aparência. Por isso que se chama do espetáculo, porque é como se fosse um teatro, né? Essas imagens espetaculares são utilizadas não só para estimular o consumo, mas também para fortalecer ideologias dominantes e sustentar estruturas de poder já estabelecidas. Então, bem parecida com a ideia anterior que a gente estava falando, né? Essas estruturas de poder se mantêm por meio do consumo, por meio do capitalismo, por meio da linguagem, por meio de publicidade. Aqui a gente está falando de publicidade, inclusive, né? Além disso, Debord critica a forma como a sociedade do espetáculo promove uma busca incessante por novidades e entretenimento, o que leva a uma superficialidade nas relações sociais e na compreensão do mundo. Olha aquela característica social que a gente estava falando no comecinho, artificialidade. Essa sociedade do espetáculo
se torna superficial nas suas relações sociais. E olha que ele não estava ainda na era das redes sociais. Voltemos ali no ano de análise. Imagina se ele tivesse nos visto hoje. Essa superficialidade que a gente vive, né? Em que tudo é um mundo de aparências, a forma como a gente fala com as pessoas, para manter ali, né? Relações em troca de favores, muitas vezes, né? A gente não quer se indispor com alguém ou não quer se afastar de alguém porque daqui a pouco eu posso precisar dessa pessoa. É uma sociedade que tem superficialidade e ao mesmo tempo dificuldade de se relacionar. Até o próprio Habermas fala, né, nessa dificuldade de se relacionar, de se comunicar. É por isso que a gente tem uma dificuldade de ser éticos, inclusive, né? Outro que fala disso, dessa dificuldade de ser éticos, por sermos muito superficiais, é o Gilles Lipovetsky, que eu vou comentar daqui a pouco. Bom, Theodor Adorno e Max Horkheimer aqui são também alemães, da mesma escola de Frankfurt, e vão falar também dessa questão de sociedade do espetáculo, só que não com esse termo, né? Eles vão usar a indústria cultural de uma forma mais ampla, tá? Seus estudos se voltam a libertar os seres humanos das circunstâncias que os escravizam. Para eles, a indústria cultural escraviza o pensamento crítico. Quando a gente está falando aqui de escravização, a gente não está falando literalmente, né? A gente está falando aqui numa escravização de pensamento. Olha, tudo muito alinhado com razão, lá com Kant, né? Para o Kant, a maioridade é quando a pessoa sai do seu estado de escravidão de pensamento, de pensar como os outros. Eu penso a partir das minhas ideias, da minha educação. Então, vejam que todos esses filósofos e sociólogos sempre estão pensando na questão da liberdade de pensamento, da autonomia crítica, do ser humano sendo dominado por outros, né? Indo contra a ética, contra o bem comum, sendo dominados em função do capitalismo, do consumo, da própria dominação de pensamento, por meio de mídias, por meio de produtos, por meio de ideologias, por meio da informação. Nessa sociedade da informação é mais fácil ainda dominar as pessoas. Veja bem, a gente tem uma grande liberdade de expressão hoje, mas ao mesmo tempo somos uma sociedade que tem tanta informação, tanto acesso à informação, que é muito fácil ser manipulado, né? Então é disso que se trata essa sociedade, essa indústria cultural, né? Uma produção de massa, que difunde produtos e ideias para o consumo em massa. Adorno e Horkheimer diferenciam a indústria cultural da cultura de massa, é diferente, tá? Esta é oriunda do povo, a cultura de massa, de suas regionalizações, costumes e sem a pretensão de ser comercializada, enquanto que a indústria cultural, possui padrões que sempre se repetem com a finalidade de formar uma estética ou percepção comum voltada ao consumismo. Vou te dar um exemplo. O tema da URGS, a música brasileira está pior ou melhor, né, que tu deveria responder como tese, poderia trazer essa discussão. Vamos supor que a minha tese fosse a seguinte: a música brasileira está pior, mas não no sentido pejorativo. Eu não vou criticar a letra em si, né? Não vou dizer que a música é pobre, que a música que eu só gosto de música clássica. Não é isso. Eu posso dizer que a música está pior em termos comerciais. Por quê? Antes, né, décadas atrás, nós tínhamos músicas que produziam críticas, que produziam transformação social. Embora, claro, os artistas ganhem, né, com isso, o foco nem sempre é só o ganho, o consumo. Hoje, diferentemente, nós temos uma indústria de música
que se renova todos os dias. Todos os dias nós temos novos lançamentos devido à era da informação, né? Hoje é muito fácil lançar uma música na internet e viralizar. Não é que seja fácil, mas é muito mais provável do que, né, décadas atrás, que tu dependia de uma gravadora ter gostado da tua música. Então, nós temos uma indústria cultural da música que repete padrões, que produz música que o público queira ouvir. Né? Não é a música pelo talento, pela criticidade, né? Aquela música que o artista produz, compõe. Não, muitas das músicas que a gente acha que é do artista não é do artista. É de uma agência que produz música para vários cantores, para vários artistas, de acordo com o gosto, né, vigente das massas. E o que é esse gosto vigente? É a cultura do consumo, né? Então, por isso que tem coisas que viralizam melhor que outras, porque há um padrão aqui de produção. Muitos criticam, por exemplo, não posso afirmar com certeza, né, porque eu não conheço a Luísa Sonza, mas muitos criticam a mudança de carreira dela, né, ao longo dos anos, quando ela começou como uma cantora que valorizava muito, né, a voz e violão, canções bonitas, com letras mais arranjadas e tal. E ela foi mudando o estilo dela conforme o mercado, ou seja, conforme o público quer ouvir, o público quer consumir. Isso nem é uma crítica a ela, isso faz parte do mundo capitalista. Isso a gente pode perceber principalmente na música pop, no funk, no sertanejo universitário, né? Essas músicas que não são raiz, digamos assim. Bom ou não, é uma indústria cultural que está voltada sempre ao lucro. E isso, gente, tira a criticidade do ser autônomo, né? Se a pessoa não tem um pensamento crítico, autônomo, como Kant defende, ela facilmente se envolve por essas indústrias culturais. Não estou falando só de música, estou falando de ideias, de consumo. Então, tanto esses filósofos aqui, quanto o Jürgen Habermas, o Demboali ali em cima, eles criticam essa alienação a que as pessoas estão submetidas devido à indústria do consumo, tá? Indústria do consumo de maneira geral, a sociedade do espetáculo, a indústria cultural. Ainda sobre isso, bem interessante aqui, a teoria crítica, que é a teoria geral deles, tá? Desenvolvida em 47, num período pós-guerra, tá vendo? É marcada por um pessimismo em relação à possibilidade de emancipação humana e liberdade. Então, nessa época eles estão vivenciando ali, né, muitas evoluções técnicas e científicas, mas eles perdem a crença, né, a esperança numa emancipação humana e liberdade, porque eles observam, né, que essa sociedade é muito alienada. É uma alienação do sujeito mediatizada, ou seja, mediada pela indústria cultural e que conduz a sociedade a um estado de barbárie. Ou seja, um estado, uma total alienação que a gente produz violências de modo banalizado. Essa alienação mediatizada pela indústria cultural, pelo individualismo, faz com que não sejamos, embora pensemos ser, uma sociedade evoluída. O que nós somos, na verdade, é uma sociedade alienada que nos leva a um estado de barbárie. E aí, já vamos chegar na Hannah Arendt, né? Que ela comenta de forma mais profunda sobre isso. A atual civilização técnica representa um domínio racional sobre a natureza. Isso é legal, né? A gente consegue dominar pelas ciências a natureza, que implica paralelamente o domínio irracional sobre o homem. Os diferentes fenômenos de barbárie moderna, por exemplo, fascismo e nazismo, são as piores manifestações dessa atitude autoritária de domínio sobre o outro. Uma coisa é um domínio racional sobre a natureza, sobre as ciências para produzir o bem comum,
né? A própria evolução tecnológica. Outra coisa é um domínio sobre o homem querendo dominar o homem, o autoritarismo. E aqui, os filósofos de Frankfurt criticam e trazem como exemplo essas barbáries que aconteceram em períodos diferentes, né? Ali, no caso, porque foi logo após a guerra. Então, por isso que eles falam em fascismo e nazismo. Que são manifestações de domínio sobre o outro. A Hannah, especificamente, ela analisa também o nazismo, principalmente, e diz o seguinte, ela fica chocada que quem pratica o mal, quem não pensa no bem comum, não é um monstro, exatamente. Não é uma sociedade monstruosa, como Milton Santos menciona lá. É uma sociedade do homem comum. É o homem comum que pratica o mal. É o homem comum que age de maneira acrítica, sem pensar nas consequências, né? Olha só que interessante isso daqui. Arendt cunhou este termo, banalidade do mal, após ouvir um oficial nazista dizer que cumprir ordens sem questionar era como a obediência de um cadáver. A justificativa dos nazistas, né, quando acabou a guerra, é de que eles só cumpriam ordens. E a Hannah percebe nisso, né, a naturalização da barbárie quando não há um pensamento crítico. Poxa, será que essas pessoas não poderiam se rebelar contra o nazismo e dizer eu não vou exterminar um povo, porque eu tenho o meu pensamento, eu tenho a minha autonomia. Então as pessoas, né, agiam com uma obediência cega, como se fosse de um cadáver. Claro que a gente não vai aplicar isso só para violência, né? Expandindo o nosso conhecimento, a gente pode pensar que qualquer problema social, qualquer barbárie, qualquer intolerância pode se tornar banalizada, naturalizada no nosso comportamento, nas nossas características sociais, justamente por uma falta de pensamento crítico, né? Há uma naturalização de comportamentos viciosos, de modo geral, podemos dizer. Então, tu não precisa dizer comportamentos violentos ou bárbaros. A gente pode falar de um comportamento vicioso, como o simples fato de atirar lixo no meio da rua. É um comportamento que é vicioso, que é o excesso, que não preza pela ética, pelo bem comum, e que se tornou naturalizado por essa ausência de pensamento crítico, tá? Então, outros comportamentos também cabem aqui, para citar a Hannah. E outra ideia central da teoria dela é de pluralismo político. Ela defende uma política pluralista, um dos princípios básicos das democracias modernas, que defende a inclusão do outro e a geração de liberdade e igualdade. A Constituição Federal Brasileira tem como princípio básico essa pluralidade política, porque nós fazemos parte das democracias modernas. Não é um direito, é um princípio básico, assim como a dignidade. Podemos fazer essa conversa, né? Entre o que ela defende, a nossa Constituição, que garante esse princípio, mas não se efetiva. Em função das nossas características ali que podem ser temas, né? Polarização política, intolerâncias, enfim. Entrando agora para um debate e se encaminhando para o fim, um debate. Vejam que todos esses sociólogos e filósofos que eu selecionei aqui agora são contemporâneos, tá? Alguns já morreram, outros são vivos ainda. Por exemplo, o Gilles é vivo ainda. E ele nos aponta uma sociedade que não se chama pós-moderna, e sim hipermoderna, que é a sociedade do exagero. É a sociedade do individualismo extremo, como ele chama aqui, o em si mesmamento, vem de em si mesmo. É um termo inventado, tá? Em que tudo é voltado para si e para o presente, ou seja,
para o presente, não se pensa nas consequências do futuro. O que importa é o agora, o carpe diem, né? Aproveita enquanto tu é jovem, aproveita e faz tudo o que tu quer, não precisa pensar em nada, pode usar o quanto de droga tu quiser, né? Que a vida é louca. Essa sociedade voltada para si mesmo, para o presente, que não se importa com o futuro nem com os outros, é a nossa sociedade que ele chama de hipermoderna, hiper de exagero. Bem parecido com o que o Debois fala lá na Sociedade do Espetáculo, uma sociedade que vive de aparências, né, muito exageradamente. Só que aqui o Gillis já está no contexto de redes sociais, tá? É hoje. Ele dá palestras, inclusive, né, sobre isso. A sociedade é altamente competitiva, marcada pela produtividade, pela hiperconectividade. O Bauman fala a mesma coisa a respeito disso, né? A falta de confiança na política é uma das principais características da nossa época. É por isso que nós temos hoje uma crise de democracias. Outro teórico que vai falar dessa crise de democracias pela falta de confiança na democracia em si é o Harari. Yuval Harari, nas 21 lições para o século XXI, ele diz o seguinte, que as democracias, como elas são hoje, podem não existir daqui a alguns anos ou décadas. Por quê? Porque nem a gente sabe mais o que é democracia de fato, né? Há muitas desconfianças e muitos conflitos nesse nosso mundo moderno. Há um culto à felicidade em contraposição à rotina veloz e exigente que enfrentamos. Por que em contraposição? Aqui o Lipovetsky fala que a gente quer ser tão feliz, a gente busca a sociedade do bem-estar, né, do desenvolvimento pessoal, mas isso entra em choque com uma rotina muito veloz, uma rotina que exige muito produtividade, muita coisa, muita cobrança todo dia, toda hora. Então não tem como conciliar as duas coisas, né? É uma sociedade, inclusive, deixa eu pensar na palavra, contraditória. Só que é uma contradição, né? Ela busca as duas coisas ao mesmo tempo e não consegue nada. Hiperconsumismo, né? Nós temos aqui questões de emergências climáticas sendo envolvidas aqui. Inclusive desigualdades sociais, porque esse hiperconsumo, todo mundo quer consumir, mas as pessoas, as camadas mais pobres não conseguem, né? Então geram essa frustração ou até mesmo a própria violência. O homem está frágil é um conceito bem interessante aqui dele, porque ele olha para o homem que conquistou a liberdade. Depois eu vou falar um pouquinho dessa obra aqui. O homem que conquistou a liberdade, mas ao mesmo tempo é frágil. É tanta liberdade, é tanta coisa que a gente pode conquistar hoje, homens e mulheres, que as pessoas estão frágeis, com medo, com muitas angústias, medo do futuro ecológico, medo da violência, medo de pandemias, medo enfim, né? Medo de não alcançar as suas conquistas pessoais, o seu emprego dos sonhos, a sua casa. Então é uma sociedade frágil, né? Que consome muitos medicamentos, inclusive, né? Isso se mostra por toda parte. O indivíduo que é mais legislador da sua própria existência é também mais frágil do que antigamente. Ele sofre mais pressões do tempo, ora no trabalho, ora na vida privada. Então não tem felicidade que aguente, né? É muita frustração na vida privada, muita frustração no trabalho, muita pressão. As coisas não se equilibram. Não atingimos a mediania aristotélica, lá, né, o meio termo entre excessos e faltas. Não pensamos criticamente sobre as nossas ações sobre o planeta. E aí sofremos as pressões do nosso tempo. Olha só que bonito, né? Poderia ficar num parágrafo isso. Também ele critica as religiões à la carte. Sabe o que é à la carte? Comida à la carte, né? Que tu escolhe no cardápio e vem à tua mesa. O que seria isso? Em função dessa era hipermoderna, os indivíduos querem tudo para si mesmo, né? Então as pessoas buscam na religião não mais, para ele, né? Na ideia dele, não mais a comunidade, né? O bem ao próximo, e sim
desenvolvimento pessoal. Buscam na religião, seja lá qual for, um atendimento individualizado de Deus, por exemplo, né? As pessoas muitas vezes vão à igreja para ficar mais prósperos, para enriquecerem. Exceções à parte, claro, né, gente? Ou as pessoas buscam o budismo, entre outras religiões, para chegar ao seu estado de bem-estar. Então veja que é uma religião à la carte. As próprias religiões, na ideia do Gillies, as próprias religiões obedecem a essas aspirações, a esses desejos das pessoas e das tendências do mercado, né, do consumo. Hoje a gente pode falar aqui das pessoas buscando a espiritualidade de uma maneira equivocada, né? Pelo menos nas ideias dele. Hoje temos uma sociedade que repousa no presente, que se transformou muito ansiogênico. As pessoas têm medo. Mesmo marcada pela liberdade, há novas ansiedades por diferentes motivações. Por exemplo, a AIDS, os transgênicos, né, os alimentos transgênicos, as epidemias, a poluição, o aquecimento global, novas tecnologias, tipo a inteligência artificial, causa medo. Esses dias até eu vi uma reportagem dos robôs, não sei se não foi na China, robôs guiados por inteligência artificial que se rebelaram no trabalho e fizeram uma espécie de revolução e queriam sair do trabalho, né? Engraçadinho por enquanto, né? Mas há um medo aí das novas tecnologias. Estamos em um mundo de incertezas, de risco. Nós não sabemos o que vai ser de nós, né, daqui para frente. Em 2060, por exemplo, na verdade a projeção do IBGE é de antes, né, em 2045, a população no Brasil ser praticamente idosa. Quase, né, 1/3 da população, se não me engano, vai ser idosa. E aí existe assim uma incerteza. Como que a gente vai dar conta da aposentadoria? Como que vai ser o idoso vai ter que trabalhar até morrer? Muitas incertezas, principalmente em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Diante desse contexto, podemos lembrar de outros teóricos. Eu só elenquei esses outros porque são outros que eu já menciono bastante em aula, né? Então, meu foco aqui foi trazer os que eu ainda não tinha comentado muito, né? Não tinha trazido, então trago como não só como uma novidade, mas como um compilado de teóricos contemporâneos que discutem as questões do nosso tempo. Mas podemos lembrar do Bauman, que aborda a sociedade do individualismo, assim como Gilles Lipovetsky, da produtividade e hiperconectividade. O Sartre, contemporâneo, embora já falecido há muito tempo, aborda questões de injustiças sociais. A Lilia, que é historiadora, né, muito presente nas redes sociais, denuncia muito a intolerância e o racismo estrutural. Então, isso aqui a gente teve uma aula, inclusive, né, toda voltada para os conceitos dela. O Bill Shurran, que vocês já devem ter ouvido falar, com a Sociedade do Cansaço. Ele aborda aqui a cultura que valoriza o sucesso e o alto desempenho a qualquer custo. Né, um grande problema. Imagina que o tema da URGS poderia ser assim: o que você acha da opinião do autor X, do texto base, né, a respeito de desenvolvimento pessoal? Digamos que o autor X tenha ali criticado o desenvolvimento pessoal, essa questão de coaches, né, dessa cultura que a gente tem hoje, né, de bem-estar a todo custo. Bill Shurran pode entrar na tua discussão com a Sociedade do Cansaço, que é o nome do livro, mas pode ser um termo também, né? E o Harari, autor de Homo Sapiens e outros, inclusive 21 lições para o século XXI, eu trouxe uma ideia entre muitas que ele tem. Ele discute sobretudo a inteligência artificial, as novas tendências, né? Eu gosto dessa questão dele aqui, que a educação, ele diz, né, que a educação deve priorizar hoje o pensamento crítico e adaptabilidade a esse novo mercado. Esse pensamento crítico foi tudo o que a gente mencionou aqui. O homem deve ter um pensamento crítico para se libertar,
das suas amarras, né, para ter uma vida feliz, para alcançar a felicidade, para alcançar o bem-estar. E nesse caso aqui, ele está falando de adaptabilidade ao mercado no sentido de desenvolver habilidades necessárias para o mercado de trabalho do futuro, na escola. Então, a perspectiva é um pouco ainda maior aqui do que apenas as características sociais. E para finalizar, eu trago aqui um repertório extra, porque tudo o que a gente falou aqui nada mais é do que a base de tudo isso, né, é a liberdade. A liberdade que deve reger qualquer ser humano, né? A liberdade de pensamento na política, na religião, a liberdade de pensamento no convívio social, a liberdade das democracias em si, a liberdade de gênero, a liberdade de etnias, né? O respeito às pluralidades. E essa liberdade tem tudo a ver com todos os temas que a gente pensa, porque a liberdade tem a ver com o nosso progresso futuro, né? Não tem como as democracias sobreviverem, ou ainda o mundo ecológico, né? As nossas emergências climáticas serem resolvidas, se as estruturas de poder ainda se mantêm, né? Se ainda não há uma liberdade de fato. Claro que essa obra aqui, do artista francês, que é a que eu coloquei aqui hoje especialmente por essa aula, ela tem um contexto bem específico, tá? De uma revolução na França, pós-revolução francesa, inclusive, né? Em que as pessoas já tinham conquistado sua liberdade individual, mas estava havendo ali um autoritarismo do rei, então há um levante popular aqui, burguês, inclusive, né, em que cada pessoa aqui representa uma classe, digamos assim, social. Né? O menino ali representa a juventude, por exemplo, o cara aqui com rifle representa a burguesia, e temos trabalhadores, enfim. E a liberdade guiando o povo, né? A moça seria a própria liberdade guiando o povo. Então, é uma obra, eu vou deixar como leitura essa contextualização da obra aqui, né? Bem legal. Mas pode servir como uma reflexão de que a liberdade sempre fez parte das aspirações humanas, sempre fez parte, inclusive, da aspiração humana para alcançar a felicidade. Mas, até hoje, né, no mundo contemporâneo ainda... A obra não é do mundo contemporâneo, tá? Mas, conforme tudo que a gente discutiu aqui, né, a gente vê que ainda falta pensamento crítico, ainda falta muito ainda para o ser humano soltar as suas escravidões de pensamento, né? E conseguir alcançar o meio termo, o equilíbrio, a felicidade, o bem-estar e, sobretudo, o bem comum, não só o bem individual, que é importante, claro, porque nós lutamos pela liberdade individual, mas pelo bem comum, né? Pela vida em comunidade. Então é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse compilado, né, de repertórios, e até mais.